Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus em nome de Jesus Cristo para mais um culto, clamando para que o Espírito Santo traga a revelação da palavra que vai ser pregada, que traga a revelação da mensagem para as nossas vidas e que o poder e a autoridade de Deus alcance as nossas vidas e também a de todos aqueles que ouvirem essa mensagem, ouvirem essa palavra, aonde essa mensagem chegar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho, de Lucas. Lucas é um livro do Novo Testamento. Eu vou ler no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Então, Lucas, Novo Testamento, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Está escrito assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. No versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou seja, quase afundavam. Aqui existe o relato de um grande milagre, não é? Também conhecido como pesca maravilhosa, não é? Ou miraculosa. Não é? E esse grande milagre que ocorre, não é? Lá no lago de Genezaré, também conhecido como o Mar da Galileia, né, em que nós sabemos, né, que é um lugar onde tem colinas suaves, a praia é estreita, é um lugar pequeno, mas muito bonito. Nesse lugar, nesse cenário, foi a ocasião de um dos grandes milagres. E esse milagre, quando ocorreu, ele está relatado porque ele nos revela 3 segredos para que no milagre de Deus, para que a bênção de Deus chegue às nossas vidas. Amém? Eu queria ler para você, não é, começar lendo já assim o segredo, não é, deles alcançarem esse milagre, não é? Então, eu queria que você fosse comigo lá no versículo 5, que está escrito assim: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Não é? Em primeiro lugar, antes de mais nada, para que nós possamos alcançar um milagre, não é? Alcançarmos uma bênção, não é? Um sinal sobrenatural de Deus, nós temos que entender que a palavra de Deus é a fonte, é o grande segredo de todo milagre. Não é? A palavra de Deus, ela é o poder de Deus que faz com que todas as coisas aconteçam. Não é? Pedro, ele reconhece isso quando ele fala sobre a tua palavra. Ele reconhece o poder da palavra de Deus que está acima de todas as coisas. Então, eu queria pedir para você deixar marcado Lucas aqui, mas irmos lá um pouco mais para frente, lá em Hebreus, no capítulo... Queria que você fosse comigo em Hebreus no capítulo 11, não é? No versículo 3. Né? Então, aqui fala assim: Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, ou seja, o universo, todas as coisas que existem, foram criadas pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê, aquilo que existe, não foi feito do que é aparente, ou seja, não foi feito de alguma coisa que já se via, que já existia. Ou seja, aqui nós vemos que a palavra de Deus, ela é o poder para criar todas as coisas. É a matéria-prima com que todas as coisas, o universo foi criado. Né? Mas você pode estar pensando, mas por que a palavra de Deus funciona para uns e não funciona para outros? Não é? Como que isso pode acontecer? A resposta está nesse mesmo livro de Hebreus, no capítulo 4. Se você voltar um pouco para trás, no capítulo 4, no versículo 2. Né? Então, eu estou lendo Hebreus, capítulo 4, versículo 2, um livro também no Novo Testamento. Fala assim:
porque também a nós foram pregadas as boas novas. As boas novas é a palavra de Deus, são as palavras que saem da boca de Deus, o evangelho, né? As boas novas é sinônimo de evangelho, a palavra de Deus. Como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por quê? Aqui explica. Porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, embora a palavra de Deus seja poderosa o suficiente para fazer todas as coisas, ela vai depender da fé. Ou seja, para que a palavra de Deus se manifeste, é necessário a manifestação da fé. Não é? E esses homens, não é, que tinham pescado a noite inteira, nós vemos aqui 3 sinais de que eles manifestaram a fé. Não é? E eu queria que você fosse comigo e você vai também perceber isso. Em primeiro lugar, qual que é o primeiro passo, não é, para você alcançar uma bênção, um milagre de Deus? Não é? Aqui no texto, quando nós lemos lá, que lá no versículo 2 está escrito assim: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles e estavam lavando as redes, significa o seguinte, que eles estavam reconhecendo que aquela noite, não é, aquela pescaria tinha sido frustrada, não é, tinha fracassado. Eles estavam diante de um quadro, né, desanimados, cansados. Eles tinham reconhecido aquilo como já uma coisa impossível à nossa mente, aos olhos humanos, ao nosso intelecto, não é? De ser, não é, realizada com sucesso. Primeiro passo para nós alcançarmos os milagres de Deus é a ação. Não é? Ação, o que seria ação? Ação diante do impossível. Mas o que seria ação diante do impossível? Seria tomar a decisão de agir diante daquilo que é impossível à nossa mente. Se nós quisermos um milagre de Deus, não é? Se nós quisermos o sobrenatural de Deus, nós vamos ter que entender que nós vamos ter que ir contra o que é impossível à nossa mente, ao nosso intelecto. Não é? Porque o que é impossível a nós, não é, com as nossas limitações, é possível a Deus. Deixa sempre marcado Lucas aí, mas eu queria que você voltasse um pouquinho, né, você vai encontrar o Evangelho de Marcos, né, logo um pouquinho antes. No capítulo 10 de Marcos, no versículo 27, está escrito assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, o primeiro passo que tem que ser dado é, diante do impossível ao nosso intelecto, à nossa mente, aos nossos olhos, nós agirmos, decidimos agir. Amém? E segundo passo, quando nós lembramos lá do relato que está sendo feito, né, da volta dessa pescaria que tinha sido a noite fracassada, nós vemos que eles tinham pescado a noite inteira. Então é óbvio que eles estavam cansados, desanimados, não é? Eles estavam fatigados. Não é? E o que eles fizeram, né, para que o milagre acontecesse? Eles deram um segundo passo. Não é? Eles não só tomaram a decisão de agir diante do impossível, mas mesmo tendo trabalhado, mesmo tendo lutado com as suas forças humanas, eles não desistiram. Não é? Quando, lá no versículo 5, olha só, olha como isso está revelado. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, ou seja, estamos muito cansados, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu não vou desistir. Lançarei é futuro. Eu vou lançar novamente. Não é? Sobre a tua palavra eu vou lançar novamente a rede. Então, mesmo quando nós estivermos cansados, mesmo quando nós estivermos desanimados, fatigados, nós temos que agir, não é? Nós temos que trabalhar, não é? E esse poder que vem em nossas vidas, não é? Ele vem porque há necessidade do esforço, não é? Se nós voltarmos lá no Velho Testamento, no livro de Josué, né, logo bem lá no começo da Bíblia, Josué, né, no capítulo 1, versículo 9,
Olha o recado que Deus dá para Josué. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Em algumas versões, ser forte, ou seja, se fortaleça e ser corajoso. Né? Nessa versão está assim, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes e nem se espantes. Quer dizer, não continue, não se desmotive, vá em frente, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso significa, se Deus é conosco, por onde quer que nós andemos, quer dizer que quando nós não andarmos, Deus não vai poder ser conosco, porque ele vai ficar impedido de agir porque nós não estamos andando. O segundo passo é que mesmo diante da dificuldade, eles poderiam ter olhado para o cansaço. Olha, já estamos orando há tanto tempo, né? Muitas pessoas falam assim, mas eu estou orando tanto tempo, eu estou lutando tanto tempo com isso. Né? Mas aonde vai vir a nossa força? Vem do próprio poder de Deus. Porque Isaías capítulo 40, eu queria que você fosse comigo, né? Um pouco mais para frente agora, no Velho Testamento ainda, depois de Salmos, né? Um pouco para frente, tá? Isaías, o livro de Isaías capítulo 40, versículo 30, fala assim, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Os mancebos, os mais novos, certamente vão fracassar, vão desistir, vão desanimar. Mas olha quem manifesta a fé. Ele recebe o poder de Deus para seguir em frente, porque Deus é com ele, como nós lemos. No versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Segundo passo, nós não podemos desistir. Nós não podemos colocar os nossos olhos para cansaço, para desânimo. Nós temos que seguir em frente. Eles fizeram isso quando Pedro fala, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede de novo. Amém? Muito bem. E o terceiro passo? Não é? O terceiro passo, não é também visto, né, nesse texto, é a certeza que Pedro teve, né, voltando lá em Lucas, né, você vê isso nesse mesmo pedaço, né, nesse mesmo versículo, a certeza que Pedro tem de que ele vai alcançar aquilo que a palavra de Deus tinha mandado ele fazer. Né? Alcançar a bênção que ele está procurando, alcançar o milagre. Ele tinha certeza. Ou seja, ele anula a dúvida. Pedro poderia olhar as circunstâncias, olhar tudo que estava em volta dele e deixar com que a dúvida tirasse a certeza de que aquela palavra fosse se cumprir na vida dele. Mas ele não faz isso. Ele vai agir. E ele fala, lançarei a rede, olha. E havendo Simão, voltando, né? E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, ele está falando assim, eu confio na tua palavra, eu me firmo na tua palavra, e sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Eu não vou pôr meus olhos em dúvidas, não é? Eu não vou duvidar da tua palavra. Quando o Senhor me deu a palavra, que para mim ir ao mar alto e lançar a rede, eu vou agir. Eu não vou atentar para o meu cansaço. Então ele dá o terceiro passo, que é justamente ir contra a dúvida. Tiago, se você deixa marcado Lucas aí novamente, né? Sempre deixa marcado, mas vamos no livro de Tiago, eu vou te mostrar que Tiago ele faz uma advertência. Né? Tiago, capítulo 1, no versículo 6. Quando se trata de buscar em Deus uma resposta, um milagre, uma bênção, aqui ele fala assim, no versículo 6, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 6, ele fala a respeito da dúvida. Se nós queremos alcançar o sobrenatural de Deus, nós vamos ter que tirar, que amarrar a dúvida da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa boca, da nossa atitude. Nós vamos ter que amarrar, que arrancar a dúvida. Nós temos que colocar os nossos olhos só na palavra. No versículo 7 existe a advertência, olha só. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Uma advertência. Então, para que eles pudessem alcançar esse grande milagre lá no mar da Galileia, né, no lago de Genezaré, né, eles tiveram que tomar essas três atitudes, manifestando, né, produzindo sinais de fé, manifestando a sua fé. Amém? Eles buscaram a ação diante do impossível,
Eles trabalharam mesmo cansados e eles tiveram a certeza da resposta, anulando toda a dúvida, tudo aquilo que se levantava contra a palavra de Deus, que certamente veio na cabeça deles. Mas eles amarraram todas as dúvidas, todas as circunstâncias contrárias, eles deixaram de lado e olharam para a palavra de Deus. Não é? E esse texto ele não termina simplesmente aí com essa pesca sendo um sucesso, com os barcos quadros e indo a pique. Não é? Não termina aí. Termina com o motivo por que Deus faz um milagre na nossa vida, por que Deus nos abençoa. Não é? O motivo para que isso aconteça é para que nós possamos ser testemunhas do poder de Deus, ou seja, testemunhas da palavra de Deus, ou seja, testemunhas, né, vivas, né, do poder da palavra de Deus para realizar o impossível nas nossas vidas. Eu queria que você me acompanhasse agora a partir de Lucas, né, capítulo 5, né, vamos lá, Lucas capítulo 5, vou voltar, mas agora nós vamos ler do versículo 8 em diante. Está escrito assim: E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se, né, aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Então Pedro, né, ou Simão, né, como ele chamava, né, ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo, não é, que ele é o Senhor. Por quê? Por causa do milagre. Então o milagre traz o senhorio, mostra que Jesus Cristo é Deus, mostra o poder da palavra de Deus. Mas isso não é só para ficar conosco. Não é? Aqui fala assim: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Versículo 10. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Não é? Então você vê que Jesus ele já passa para eles, não é, o sentido de tudo aquilo que tinha acontecido. Né? A razão de eles terem recebido esses milagres, essas bênçãos. No versículo 11, a atitude deles. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando Deus ele realiza um milagre na nossa vida, quando Deus ele nos abençoa, traz uma bênção sobrenatural, não é? Aquilo não é simplesmente para que nós sejamos abençoados, mas é para que nós sejamos abençoados e que nós também sejamos usados como instrumentos de Deus para abençoar vidas, para que isso seja testemunha, né? Do poder da palavra de Deus, para que nós possamos dar o testemunho do poder, né, de Deus para alcançar as vidas, não é? As vidas que sofrem, as vidas que buscam o sobrenatural de Deus, buscam milagre, buscam a bênção sobrenatural. Eu espero que você tenha entendido nessa palavra, nesta manhã de domingo, e que nós possamos manifestar a fé baseando-nos na palavra de Deus e na certeza de que ela se cumpre nas nossas vidas. E que os frutos da nossa fé sejam também, não é, usados por Deus para alcançar outras vidas. Amém? Assim nós vamos ter entendido essa passagem, não é, com o seu verdadeiro sentido. Queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, meu Pai. Muito obrigado, Pai. E que esta palavra traga sinais, prodígios, maravilhas, que seja a resposta para todos aqueles que estiverem cansados, desanimados, aqueles que estiverem se sentindo fracassados. Que elas tragam, meu Pai, a certeza de que o Senhor é o Deus do impossível, que ela renove as suas forças e que todas as dúvidas sejam amarradas através da certeza, da firme certeza de que a sua palavra é poderosa e fiel para cumprir tudo aquilo para qual ela foi enviada. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Lembrando que os nossos cultos presenciais, por enquanto, ainda estão suspensos, mas que na quarta-feira nós temos o nosso grupo familiar, estudando o assunto importante que é a maturidade cristã, e que no próximo domingo nós teremos o nosso culto ao vivo, a nossa live, e que vai ser às 11 horas, com a Santa Ceia. Então eu queria pedir para você já se preparar,
para você já providenciar seu pedaço de pão, seu suco de uva, para juntos nós celebrarmos esse importante mandamento do Senhor Jesus Cristo. E que este seja um domingo abençoado para você e toda a sua família. E nos encontremos nas próximas oportunidades, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até lá, em nome de Jesus.